Também não sei a fundo qual é o conceito de empreendedorista. Sei que ser empreendedor é algo que... O que é que foi? Empreendedorista não existe. Ah, tá bem. Parece contrabandista. Desculpa, é contrabandista. Não estou a aguentar. Sejam bem-vindos ao Orfeu Coletivo de Criativos. Episódio 9. Mãos na massa. Desfrutem. Bem-vindos a mais um episódio do Orfeu CC Podcast. Mãos na Massa é o título do episódio de hoje, onde vamos falar sobre empreendedorismo, iniciativas e startups. Mais uma vez eu vou fazer o papel de moderador, num debate que conta com a participação de João Alves, Francisco Frutuoso e como convidado especial Rui Quinta, designer, fundador da Weed Company, Toino e Peixaria Centenária, e com a Joana Mateus também, fundadora da Peixaria Centenária, certo? E designer. E designer, sim. Somos todos designers. Hashtag. Então, eu licenciei-me em Design na Universidade de Aveiro, Não me digas. com estes meus grandes amigos. Entretanto, mudei-me para Lisboa, onde comecei a trabalhar um bocadinho em publicidade e, entretanto, descobri que sabia fazer bonecos e fiz um bocadinho de ilustração. Aqui é uma coisa que eu continuo a fazer como em segundo plano, mas o que eu faço realmente é design. Entretanto, fundei com o Rui a Peixaria Centenária, mas disso acho que vamos falar mais à frente. Eu sou licenciado em Design de Comunicação pelo IAD, pois tinha uma paixão muito grande por tipografia e aprofundei alguns conhecimentos nessa área. Tive muitos cursos e workshops em tipografia, adorava fazer identidade. Comecei a trabalhar, ainda estava na faculdade, num ateliê pequenino que se chama Metrópolis, que faz hoje, acho que eu, 24 anos ou 23 anos. Comecei a trabalhar num ateliê pequenino, na altura, aliás, em dois. Um chamava-se Evol e era um ateliê de design de produto com os alunos também do IAD. Eles convidaram-me para participar em alguns concursos e para ficar responsável pela parte de design gráfico, porque eles eram todos designers de produto. E comecei a trabalhar na Metrópolis, depois tive uma experiência em Itália, fiz um Da Vinci 3 meses em Itália e foi ótimo, porque ia todos os fins de semana para Roma e foi muito divertido. Mas aprendi italiano, foi uma coisa interessante na altura. Depois voltei para Portugal e continuei a trabalhar na Metrópolis. E depois voltei para Lisboa, optei por ficar na Metrópolis, fui convidado para ficar na Metrópolis e gostei bastante, aprendi imenso com o Luís. Na Metrópolis havia uma coisa curiosa, que eu saía sempre muito cedo. Muito cedo, quer dizer, nós tínhamos, os dias eram arrumados, não era uma agência grande, não havia aquela coisa das grandes noitadas e quando era preciso fazia-se, mas não havia muito esse espírito, e então saía sempre relativamente cedo e comecei a pensar, mas o que é que eu hei de fazer? Saía relativamente cedo e comecei a pensar, vou ter que fazer alguma coisa com o tempo, ou vou ter que começar a construir alguma coisa, e decidi alugar um espaço lá perto, portanto ficava perto da Metrópolis, e um espaço que acabou por se chamar Trilancers, que é tipo espetacular. Dos melhores nomes que eu tenho visto. É verdade, Trilancers. Por causa da árvore? De três. Freelancers, que era um nome miserável. Porque éramos 3 freelancers, era eu, a Joana Brígido, com quem eu trabalhava na altura, que hoje é a minha sócia da Toino, e o Alexandre Mendes, que era um grande amigo meu do IAD, que também ocupou aquele espaço. E foi um espaço que nós alugámos em 2005, por onde passaram, eu acho que hoje consigo dizer que aquilo era um espaço de cowork, porque passaram lá para aí 30 pessoas que trabalharam connosco em projetos diferentes. Mas éramos todos freelancers e arranjávamos alguns projetos e tínhamos alguns clientes. Já mudou o nome para Multilancers agora. E Infinite Lancers. Esse nome é muito bom. Infinite Lancers. Podemos tentar fazer aqui vamos um brainstorming mais ideas of others. Podemos fazer aqui uma startup amanhã. Mãos na massa, mas não tanto. E então, depois ou seja, esse espaço acabou por se transformar numa empresa, porque nós tínhamos um cliente que era muito, muito, muito esperto e tinha muita vontade. Ele vinha da área de logística, mas tinha muita vontade de trabalhar na área da comunicação, e ele desafiou-nos para fazer um projeto de marca para a clínica da mulher dele. E eu dei muito bem com ele, gostei muito dele, era muito ativo, era muito esperto, e então nós percebemos uma coisa, e isto começa já aqui com um ensinamento de empreendedorismo, já para começar. Lição número 1. Peguem nas canetas, atenção. Que é, este gajo fala muito bem, e comunica muito bem, e é muito inteligente, e consegue chegar facilmente às pessoas e tal, e então se nós o trouxermos já para a equipa, vamos conseguir clientes muito rápido e vamos ficar todos ricos em 2 anos. E isso não aconteceu. Portanto, fizemos todos uma empresa, aprendemos todos muito e sofremos todos muito também. Eu ainda tive para aí 3 anos nessa estrutura, depois saí ao fim de 3 anos e aquilo continuou.
Mas foi muito duro, foi duro para toda a gente, foi assim uma coisa muito, muito estranha, aprendeu-se imenso, mas desde cedo a empresa surgiu-se que é em 2006 ou 2007, portanto já há bastante tempo, há muito tempo. Mas foi um projeto que correu, que foi muito interessante perceber como é que se trabalha em equipa, como é que trabalhas com gente, como é que montas um espaço, como é que crias uma empresa e como às vezes tens um bocadinho estas ideias um bocadinho formatadas de que fizermos assim a coisa vai funcionar e muitas vezes não funciona. A empresa continua? A empresa que vocês fundaram na Não, altura? depois acabou 3 anos, acho eu, 3 anos depois de eu ter saído, depois a empresa acabou. E eu, entretanto, saí e comecei a trabalhar como freelancer. E na altura uma das coisas que mais me chateava era eu não saber muito bem porque é que estava a fazer as coisas. Eu sempre lutei um bocadinho com isto de ser designer e fazer coisas muito bonitas e depois não perceber para quem é que estava a fazer essas coisas. Ou não perceber os resultados daquilo que eu estava a fazer. E então sempre me debati muito com isto e uma das coisas que me fez sair foi ir à procura do lado mais estratégico do design e começar a pensar o design e começar a olhar para as pessoas e começar a questionar aquilo que eu estava a desenhar e para quem é que eu estava a desenhar. E isso fez-me sair. E nesse período, foi um período incrível porque conheci pessoas incríveis, foi assim, muitas coincidências ao mesmo tempo e acabei por me cruzar com uma das pessoas que eu ainda hoje digo e falo com ela muitas vezes, que uma das pessoas mais importantes com quem eu me cruzei, que é a Joana Mota, que hoje está em Berlim, e aprendi imenso com ela sobre estratégia de marca e ela pôs-me a pensar um bocado nas coisas e fizemos alguns projetos de marca na altura para alguns restaurantes em Lisboa e assim, alguns projetos muito, muito, muito engraçados e depois nessa altura também tive a possibilidade de começar a colaborar com algumas agências de algum peso, com a BBDO, e trabalhei com a Remac e fiz alguns projetos com a Strat, assim, umas coisas pequeninas, mas lembro que nessa altura foi uma altura de grande aprendizagem em que me foquei. Eu gostava imenso de identidade e de marca. E depois aí foquei-me um bocadinho em estratégia de marca e perceber de que forma é que nós comunicamos, não só através do design, mas através da voz e através das coisas que nós vamos dizendo. E a Toyn começa um bocadinho assim. A Toyn começa com um bicharoco que tinha muito potencial e que era muito engraçado e que, sabe, eu não sei se vocês têm cães. Sim, tem um gato. É aquelas cenas estúpidas mas faz, tipo, foi fim da bichinha ao dono, não sei o quê, faz aquelas vozes parvas, não sei o quê. E isso aconteceu com eu acho que tipo, a régua que nós temos na Toyn para avaliar se um produto tem os nossos valores ou não tem é olharmos para o produto e termos vontade ou não de falar com ele e de fazer essas vozes estúpidas. Tão fofinho. Pronto, ou seja, isso é uma boa régua. Isto é uma ótima. Já agora, pegando nesta analogia dos animais e de fazer belas vozinhas, já agora, Joana, para entrar na conversa, costumas fazer isso com peixes? Não. Nunca aconteceu. Ou roubar o vizinho. Mas tentando fazer um bocado esta analogia, como é que se pode aplicar esta ideia de diversão com a questão da peixaria também? Bom, na peixaria, uma vez que nós criamos conteúdo quase diariamente, há um exercício que é de interagir sempre com o produto, e o produto neste caso é peixe fresco, e nós tentamos entrar sempre. O nosso corpo quase sempre aparece, sejam as mãos, ou sejamos nós por trás a segurar no peixe, e muitas vezes temos de criar interações com o peixe. Há uma que é óbvia, que é o linguado. Bom. Mas há muitos outros peixes para explorar e talvez o meu exercício, em vez de ser com a voz, é mais visual. Nunca fizeste um fantoche de peixe? Assim já podias falar com os peixes? Nunca fizemos, muita ideia. Não fizemos. Registra. Então, um dos primeiros posts, e que nós tivemos uma discussão em cima disso, foi o Filipe abrir a boca de um salmão e vocês simularam uma coisa, este peixe ainda ficou alguma coisa por dizer, e eu na altura até... Sim, o facto de vendermos animais, não é? É um bocado perigoso, porque é muito fácil... Ofender? É muito fácil ofender o animal em si e depois toda aquela comunidade de pessoas que defendem muita coisa dos animais. E então, como nós todos os dias temos de falar sobre o peixe e temos este tom quase humorístico, temos algum cuidado em não pisar nenhuma coisa desconfortável. E logo no início da peixaria, acho que foi dos únicos posts em que tivemos assim alguma discussão interna, houve um post sobre uma cabeça de um salmão que nos pôs a falar. A imagem assim visualmente é muito bonita, mas a questão era o copy. Mas pronto, também serviu para aprendermos.
Mas eu queria perguntar à Joana o que é que ela nos tem a dizer sobre o empreendedorismo e sobre a experiência que foi. Posto que já estás farta de falar sobre isto, mas como é que foi a experiência de criar a peixaria? Como é que tem sido? Sabemos que tu, eu não sei se és a principal ou não por trás do marketing da peixaria, mas apareces muitas vezes e eu reconheço um bocado da tua comunicação, da tua linguagem lá, e gostava de saber qual é a tua opinião sobre isso. Então, sobre a comunicação, eu antes de ter gerido a página da Peixaria Centenária nunca tinha gerido nenhuma página, nem nenhuma marca, embora já tivesse criado coisinhas. Já tinhas trabalhado como designer? Sim. Mas gerir assim ou seja, eu estava habituada a desenhar um logotipo, desenhar uma marca. Mas não ser a voz da marca. Eu não sei se alguma vez tinha desenhado uma marca, sabes? Eu acho que já tinha desenhado logotipos e o ambiente visual da coisa, e a Peixaria Centenária acho que é a primeira marca em que estou a trabalhar. Tu nunca tinhas, eu sou muito de metáforas, e tu nunca tinhas, se calhar tinhas desenhado várias marcas, ou desenhado a aparência de várias marcas, nunca tinhas pensado na personalidade das marcas. Sim. Neste caso, seguramente. Vocês têm uma personalidade, é como nos tinhas explicado um bocado, vocês são divertidos, tentam vender o vosso peixe. Sim, nós temos uma personalidade que no caso desta marca, eu estou a ter a oportunidade de explorar não só o visual, que era aquilo que eu estava habituada, mas outras vertentes, como a voz é uma delas, se calhar tornou-se um bocadinho principal, e depois também como sócio da peixaria. Isto é uma coisa que eu aprendi com ter um negócio, que é estou sempre a ganhar músculos diferentes, entendes? Tenho de fazer coisas que eu não sabia fazer e não sei fazer, mas às vezes não é preciso assim tanta coisa para pegares no telefone e ligares a um gajo que vende embalagens, estás a ver? Não é preciso. Enquanto coisas pequenas que às vezes tu tens de fazer que não estavas habituado a fazer e se calhar não era suposto, mas teres uma coisa tua ou teres uma coisa tua ou estás dentro de uma equipa que é pequena e é preciso fazer muita coisa. Isso é uma aprendizagem. Antes de ter feito isto nunca tinha gerido nenhuma marca, mas sabia que gostava muito de internet e sabia que gostava muito de redes sociais e achava que tinha umas boas piadas, especialmente na internet. E isso foi uma coisa que o Rui sentiu que ia ser muito importante para a Peixaria Centenária, para aquilo que ele tinha imaginado que ia ser. Eu não tinha imaginado nada, mas disse logo que sim, porque gosto muito de trabalhar com o Rui, já tínhamos experimentado antes. E pronto, tem sido uma aprendizagem brutal. Pronto, mas agora nessa oportunidade de interagir com uma marca e de criar uma página, lá está uma página que é só tua e de mostrar a tua personalidade, foi uma das tuas motivações para criar a peixaria, por si só? Ou das motivações para entrar nesta cena do empreendedorismo e criar uma empresa? Tu trabalhavas, por exemplo, na altura, quando começaram este projeto, sim. Ainda trabalhavas? No momento em que a ideia da peixaria surgiu, eu estava a trabalhar numa consultora que se chama iMatch, e o que aconteceu foi que eu estava um bocadinho cansada fisicamente e até, se calhar, emocionalmente, que aquilo exigia muito. E depois, no momento em que eu já estava na iMatch há um ano, e no momento em que a peixaria começou a acontecer, estava a dar, ou seja, já senti que estava fisicamente muito cansada, ainda ia à noite trabalhar na Peixaria Centenária. E começou a ficar um bocado difícil de gerir, até sentia que me estava a apaixonar muito pela Peixaria Centenária e cada vez menos pela iMatch. E depois estava a ser um esforço assim, emocional até um bocado complicado de gerir. E então chegou um momento em que decidi que ia ser muito importante dar tempo à Peixaria Centenária, que era um projeto meu, e foi muito importante para a Peixaria Centenária que eu tenha dado este tempo. Mas eu, agora olhando para trás, era isto que eu sentia genuinamente. Eu estava muito cansada da iMatch. E depois a Peixaria apareceu, eu estava super entusiasmada com a Peixaria, pouco entusiasmada com a iMatch, e coincidiu tudo ao mesmo tempo. New is always better. E tu... O que me faz agora, passar 2 anos, tipo, na minha cabeça isto está arrumado desta maneira. Isto vai de encontro à pergunta que eu vou fazer a seguir, que é, Okay. Vocês, como empreendedores que são, um recém-licenciado, como eu já não sou, mas o Chico é, o Francisco é, e muitos dos nossos ouvintes também são, o que é que vocês aconselhariam? Eu, por mim, na minha opinião, acho que é sempre bom ter uma iniciativa própria, há um projeto que nos preencha. No teu caso, por exemplo, Rui, tu tinhas tempo a mais, certo? Tinhas o dia menos... Não sei se será estas as palavras, mas tinhas tinhas os dias, como é que tu disseste? Tu usaste mais estavam assim... Exatamente, arrumados, e tu sentias a oportunidade de... Querer fazer mais coisas. Querer fazer mais alguma coisa. Eu acho que isso é sempre saudável, mas na minha opinião, acho que toda a gente deve passar por aquela fase, aquele choque inicial de trabalhar para outrem e perceber como é que é, tal como a Joana também disse, porque eu falo com muitas pessoas que acabam um curso e pensam que vão fazer só design, e não é verdade. Nós vamos ter que telefonar para outras pessoas, receber chamadas de clientes e às vezes 2 ou 3 chamadas e dizer não, agora não posso fazer isso, e é sempre desconfortável. Se calhar nós nunca tivemos que dizer que não a alguém, ou
Ou seja, no fundo estás-nos a perguntar se devemos optar por ser freelancers, por conta própria, por conta de outrem, continuar os estudos, um pouco isso? Mas num caso de recém-licenciado. Ok. Se és freelancer, pode ser uma decisão tua consciente depois de teres passado por um processo de empregado, de outrem, não te identificaste com a empresa, estás cansado, queres um projeto próprio. No caso de um recém-licenciado, principalmente na conjuntura atual, em que não existe muita oferta de emprego na nossa área, qual seria o vosso conselho aos recém-licenciados? Eu acho que às vezes depende um bocadinho, isto vai soar um bocadinho a bullshit, mas tu podes estar dentro de uma empresa. Eu estava naquela empresa e sentia que as pessoas confiavam em mim e obviamente que se calhar precisas que alguém confie em ti para conseguires fazer isso, mas tu podes fazer coisas lá dentro, não é? Tipo, eu fui para lá e eu mexi as coisas, tipo, abanei um bocadinho a estrutura e falava com eles e propunha coisas e chegava-me à frente. Só, de alguma forma isso é ser empreendedor, ou é ter a capacidade de fazer coisas ou de imaginar que tens alguma capacidade que gostavas de pôr em prática ou de chamar outras pessoas, e deram-me esse espaço. Agora, eu podia não ter feito uma empresa ao lado, ou podia não ter vontade de fazer outras coisas, e podia ter aquele espaço e usar aquele espaço para criar coisas, não é? Tu hoje em dia tens muitas agências que sequer são as agências mais desejadas, ou de design, não é? Em que há muito aquela lógica de tu vens aqui para tentar desenhar o teu espaço, tu desenhas aquilo que és aqui dentro, estás a ver? As empresas que te dão a possibilidade de desenhar aquilo que tu queres fazer lá dentro são as empresas que se calhar vão ter mais capacidade para continuar a manter pessoas dentro dessas estruturas, não é? Porque elas não tenham sempre a vontade de sair para ir fazer coisas ao lado. Portanto, ter essa autonomia é uma coisa fundamental e não tens obrigatoriamente que ir fazer uma empresa. Aliás, eu sou muito mais crítico para quem tem sequer a minha idade, ou quem tem 40 anos, ou quem tem 45 anos e de repente lembra-se de fazer uma ideia. Eu vou fazer uma coisa, sem nenhum estudo, sem nenhuma preparação, sem nenhum planeamento, fazer uma coisa por fazer não faz sentido, também não faz sentido nenhum. E se calhar isso acontece quando nós saímos da faculdade, mas aí nesse momento eu se calhar já não acho tão grave. Eu acho que é uma coisa de risco, é uma coisa de tu te pôs à prova, de tu bateres contra a parede e perceberes, esta merda não funciona e voltas atrás. Portanto, depende um bocadinho do perfil da pessoa, que é, tu podes ser empreendedor dentro de uma empresa ou podes ser empreendedor por conta própria e decides fazer qualquer coisa. Eu, à parte dessa empresa que fiz na altura, fazia 1000 merdas. Eu fiz um blog chamado O Livro dos Prefácios, que era um livro de prefácios em que as pessoas escreviam prefácios para um livro de prefácios. Faz sentido. Facioception. Portanto, e depois tive um problema com o Fernando Alvim, porque o Fernando Alvim, depois estava todo fedido comigo e mandou-me um mail a dizer, roubaste uma ideia, não sei o quê, e graças, porque o gajo acho que tinha uma vez na Antena 3 dito uma coisa parecida e achou que eu tinha roubado a ideia, e depois eu decidi, vou parar com esta merda, também não tem interesse. Mas, ou seja, eu punha muitas coisas a andar ao mesmo tempo, e muitas delas não com a expectativa de se virem a tornar empresas. Eu fiz essa plataforma, fiz outros blogs, alimentava não sei quantos blogs. Achas que uma coisa não impede a outra? Acho que uma coisa não impede a outra. Acho que tu podes sair da faculdade e pensar em criar alguma coisa, e nesse momento eu não critico o facto das pessoas fazerem merda ou de não estarem preparadas para, porque aí elas vão chocar com a realidade e vão aprender muito com isso. É doloroso, é uma coisa, é difícil, mas é muito bom. Ficas muito consciente daquilo que fizeste de bem, daquilo que fizeste de mal, e é bom estar com eles, porque muitas vezes, e há pouco o João estava a falar disso, aprendes muito por ver aquilo que os outros fazem de bem e de mal. Ou seja, não tem só a ver com a tua experiência pessoal, mas quando tu observas e estás de fora e vês o comportamento das pessoas que estão ao teu lado e percebes o que é que funciona e o que é que não funciona. E isso dá-te uma bagagem muito, muito interessante, não é? Dá-te uma bagagem muito boa. Por acaso até concordo. A minha experiência de trabalho não é assim muito. Lá está, tenho 2 anos de trabalho, 1 ano a trabalhar numa empresa e outro ano a trabalhar como freelancer, mas o que mais me tem dado vantagens é trabalhar com outras pessoas, o máximo de pessoas diferentes. Quanto mais trabalho com pessoas diferentes, mais uma pessoa tem a ganhar, quer seja a criar a minha coisa ou noutra empresa qualquer. Acho que uma coisa não impede a outra, mas trabalhar com várias perspectivas diferentes, pessoas que pensam de maneiras totalmente opostas, é uma vantagem do caraças. Sim, traz essas perspectivas para as coisas que tu próprio, lá está, podes começar a criar. Isso é uma das origens deste projeto, e acho que todos os elementos do Orfeu pensam assim, porque senão nem tínhamos criado isto. Isto é um bocado de base de gerar discussão, tentar, nem que se esteja a dizer asneiras, porque há um bocado tu usaste uma metáfora que eu também uso, que é, às vezes a melhor coisa que nós temos a fazer é ir com toda a força contra uma parede e acabou. Sim. E damos lá com os cornos, que é assim que se diz, e aprendemos. E de vez em quando é engraçado, porque a coisa boa destas situações é, de vez em quando dá-se aquele clique que é tipo,
em que nós nos apercebemos o quanto cegos éramos, até tipo, se isto não me acontecesse, eu nunca ia perceber isto, porque isto só com a base da experiência é que se aprende. É assim que as crianças aprendem. Exatamente. Expõem-se ao risco, não é? Elas aprendem falhando. Mas pronto, terminando um bocado este tópico, e voltando outra vez ao empreendedorismo, eu gostava de saber, na criação, por exemplo, da Peixaria Centenária, quais foram os maiores entraves e quais são os maiores entraves quando tu tentas criar a tua própria empresa. O quê? Pegando no exemplo da peixaria? No exemplo que te parecer mais Posso dar real. exemplos. O exemplo... Até posso dar os 3 exemplos das 3 empresas. O exemplo da Toino foi um exemplo interessante. Aliás, já fiz uma apresentação sobre isso que se chamava Como fazer um projeto sem guito. E era como montar uma empresa sem dinheiro. E a Toino começa... Onde é que nós podemos ver isso? Shark Tank. Está online, por acaso está um Ignite. Olha, está um Ignite online. Ali, o Shark Tank, vendemos agora parte do Toino ao time Vieira do Shark Tank. Foi? Portanto, acertaste. Foi cheio. Mas, não, a Toino começa com um burro, que era um burro em cartão, que tinha imensa piada e que nós olhámos para aquilo e percebemos, pá, isto para crianças já é imenso. Olhámos para o mercado mundial deste tipo de coisas, assim, de cartão, e bonecos em cartão e casas em cartão, e percebemos que 80% do mercado estava a apontar para crianças. Então nós percebemos, pá, aqui um espaço interessante para fazer coisas destas para adultos. E então fizemos isso e depois percebemos, mas nós não temos dinheiro, como é que a gente vai começar isto? Mas, na altura estava na moda o crowdfunding em Portugal, surgiu nessa altura o PPL, não, ainda não havia o PPL, era o Massive Move. Nós fizemos uma campanha no Massive Move, conseguimos angariar para aí 4.000 e tal euros. Com esses 4.000 e tal euros produzimos, não sei, 100 burros ou 200 burros que começámos a vender cá, participámos em algumas conferências aqui no país, sei lá, em Portugal, íamos apresentando aquilo, começámos a ter alguma exposição mediática e depois tivemos sorte. Mas antes disso houve planeamento. Vocês ao fazerem 4.000 euros, certo? Sim. Vocês já sabiam quanto é que iam gastar para Claro, fazer? sim, tivemos que... Não, nós fizemos, ou seja, antes de arrancarmos com o projeto, ou seja, esse estudo que nós fizemos do mercado, olhámos para o mercado e percebemos claramente que havia uma oportunidade a ser explorada nesta área. Tipo, nós perdemos dias e dias e dias, eu não me lembro o número de lojas que visitei em Berlim, em Lisboa, a olhar para este tipo de produtos e entender os produtos e olhar para o mercado e perceber que havia aqui uma oportunidade para falar e para construir qualquer coisa para adultos, para grown-ups. Mas não tínhamos dinheiro, quer dizer, fizemos uns burros no início só pelo gozo e depois fizemos o crowdfunding para ir à procura de dinheiro e conseguimos dinheiro para as primeiras produções. Mas isso não te monta uma empresa, não constróis uma empresa com 4.000 euros ou com 5.000 euros, não dá. Aquilo tens que começar a fazer dinheiro. E montar uma empresa de produto em Portugal é uma coisa... é dificílimo, porque tens dificuldade em conseguir bons preços de produção, portanto tens que produzir em grande quantidade para teres bons preços de produção. Normalmente precisa de um bom investimento inicial por causa Exatamente. E precisas, acima de tudo, de conseguir escoar aquilo. Armazenamento. Precisas. O endpoint é o mais difícil, que é tu conseguires distribuidores para te venderem o produto em Portugal e lá fora. Portanto, e esse trabalho é um trabalho puramente comercial e precisas do conhecimento do mercado, precisas estar em feiras, Como é que nós fomos fazendo a coisa? Nós tivemos sorte porque depois de produzirmos esses produtos conseguimos alguma exposição e as pessoas gostavam imenso dos produtos e tínhamos em algumas lojas e houve uma pessoa que era a diretora da Ciência Viva que olhou para o burro e pensou, ainda hoje estive a falar disto com o Lionel, que trabalhou muitos anos no pavilhão do conhecimento, e a diretora olhou para o burro, chegou ao pavilhão e falou com a equipa dela e disse assim, olha, eu acho que estes gajos aqui conseguem fazer uma exposição de 600 metros quadrados. E os gajos vieram ter connosco, sentaram-se, disseram assim, olha, pronto, a nossa diretora disse-nos para vir cá falar convosco e tal, e então lançaram-nos um desafio de nós participarmos num concurso, num pitch, com outras agências, para construir uma exposição para a Ciência Viva, que está hoje no pavilhão do conhecimento, que se chama Doing, e nós juntámos uma equipa de 5 marmelos durante 5 dias, tivemos 5 dias a partir pedra e à procura de ideias e tentar resolver o problema e ganhámos o pitch. Então fizemos uma empresa porque tínhamos um projeto de grande dimensão, que nos permitiu pagar contas durante um ano ou um ano e tal. Portanto, esse projeto depois alimentou a estrutura. Portanto, não foi o produto que alimentou a estrutura, foi o serviço que alimentou a estrutura. Portanto, daí a dificuldade de fazer uma empresa de produto em Portugal. É mesmo muito complicado fazer uma empresa de produto em Portugal. Portanto, o que é que nós fizemos depois? Conseguimos fazer mais um projeto de grande dimensão que nos pagou mais um ano e tal daí para a frente e depois, chegando ao final desse período, apesar de estarmos a crescer brutalmente na venda de produtos, quando eu digo brutalmente estamos a falar de 200 e tal ou 300%, ainda assim isso não te paga contas. Ainda assim isso pagava tipo alguns meses por ano, não pagava tudo. E então ficámos ali... 200%? Estávamos a crescer 200% este ano. Desde a entrada do João Remontes, que foi o último sócio que tinha trabalhado connosco nesses projetos do pavilhão, e nós gostámos imenso da forma de trabalhar dele e sentimos que ele tinha o espírito e percebia o que era a Toino e tínhamos muita vontade de o trazer para a equipa e conseguimos trazê-lo para a equipa.
E com a entrada dele, ele tem essa vertente também mais comercial e de marketing e ele teve um papel muito importante no crescimento do produto. Mas ainda assim não era suficiente. E depois de acabar esse serviço, esse tal projeto muito grande, nós ficámos aqui... Assim, outra vez a marinar, que é quando é que isto vai? Ou arranjamos outro projeto grande, ou para o produto nos pagar contas, isto vai ter que subir, não 200%, vai ter que subir ainda muito mais. E então pronto, lembrámos-nos de ir à procura de financiamento, que hoje em dia é uma coisa que se calhar está mais perto do que nós imaginamos. Eu participei num Beta Start, eu não sei se vocês já ouviram falar na BTI, que é uma incubadora, uma aceleradora de empresas e de startups em Lisboa, que começou no fundo a puxar um bocadinho esta coisa das startups e eu acho que eles tiveram esse mérito, eles levaram um bocadinho a bandeira do empreendedorismo em 2009, 2008, 2009, 2010, por aí. Os pioneiros. Eu acho que foram um bocadinho, acho que eles começaram a criar um bocado essa cultura em Lisboa, que hoje está muito mais próximo do que estava em 2009 ou 2010. Hoje tu tens uma ideia, acreditas naquela ideia, tens um bom pitch, montas uma boa apresentação, vais ter com o investidor e a probabilidade de tu conseguires um investimento é muito grande, ou é muito maior do que aquilo que era há 5 anos. E estamos a falar de um período muito curto, mas de facto mudou muita coisa em 5 anos. E nós sentimos isso, que é, ou temos uma sorte do caraças e arranjamos aqui um projeto grande que nos continua a alimentar e que nos faça continuar a crescer o produto em paralelo, ou vamos buscar, ou vamos apresentar a proposta ao investidor. Pronto, e tivemos coragem para isso, fomos ter com o time Shark Tank, não no Shark Tank, fomos ter com ele diretamente. À margem de Shark Tank. E ele disse, pá, estes gajos são um bocado weirdos. Está bem, eu ali. Pronto. Realmente é isso que ele diz. Agora, se quiser, eu vou tentar agora espremer um bocadinho mais as outras, que é isto, fazer uma empresa de produto é completamente diferente de fazer uma agência ou uma consultora ou um ateliê de design, porque tu não precisas de estrutura, percebes? Não precisas de coisas físicas, não precisas de produção, precisas de um computador e precisas de ter pessoas com disponibilidade e com vontade de fazer projetos. Portanto, fazer um ateliê... Sim, o resto pode ser tudo subexplorado, subcontratado. Podes ir construindo a pouco e pouco, percebes? Podes ir em função dos projetos, ir alocando e trazendo equipas, etc. E podes ir construindo a coisa de uma forma um bocadinho mais orgânica, sem teres essa pressão do investimento em produção, em produto, em materiais, em espaço de armazenamento, em exportação, todas. Pronto. Depois, a peixaria é completamente diferente, porque a peixaria exige um investimento, aí é completamente diferente, que é, tu precisas de dinheiro. Precisas mesmo de dinheiro, tu não abres uma loja sem ter dinheiro, tipo, precisas de montar a loja, precisas da estrutura física da loja, precisas de trazer pessoas que percebem da arte de amanhar o peixe, licenciamento, precisas de licenciamentos, precisas de tratar de questões nós tratamos agora do ISO 22000 de certificações e nós... E de repente podes precisar de peixe também. Precisas de encher a loja, que é fundamental. Sim, não precisas de encher a loja, precisas ter stock. É uma coisa que nem sempre as pessoas pensam nisso no business plan. É verdade. E tens uma renda... Porque é preciso peixe para ter uma peixaria? Dá jeito. Hoje em dia está a começar a ser preciso. Portugal é um país de outro mundo. Que isto chegou. Mas pronto, e aí sim. E aí posso dizer que ajuda o banco, que nós não fomos ao banco. Portanto, vamos pelo lado mais difícil. Nós não pedimos um tostão ao banco até hoje. Portanto, nós começámos isto com capitais próprios. Dinheiro que eu juntei ao longo do... Tipo, eu costumo dizer na brincadeira, tipo, pá, eu nunca tive tão mal financeiramente como estou hoje. Isto é... Eu não digo isto a brincar, eu digo isto a sério. Porque o meu banco, tipo, o meu dinheiro não está no banco, está naquela coisa chamada peixaria centenária. Não está nem na Toino, nem na With Company. Está na peixaria centenária. Tipo, tu olhas para a peixaria e todo o meu dinheiro está ali. Isso não é nada estranho de ouvir, porque opa, eles já sabem, porque já convivem comigo. Eu ouço um podcast que se chama Startup e onde o gajo diz exatamente a mesma coisa, tipo, eu tenho 40 e tal, 30 e tal anos, 40 e tal, eu tenho um filho e nunca tive tão mal financeiramente. Sim. É uma coisa que se calhar é muito normal para pessoas que começam a investir num negócio próprio. Falando um bocado de startups, já estiveste envolvido em alguma, não tiveste? O que é que achas que são, sem dúvida, motores de arranque de muitas ideias de negócio? Tu nunca recorreste a nenhuma, nem a bancos? Já. O quê? Incubadora. A incubadora, já. A incubadora? Não, eu estive na BTI a fazer um programa de aceleração para um projeto, com uma ideia que eu tinha. Eu ainda estava em Berlim, nessa altura estava a estudar em Berlim. E eram 2 tracks, eram 3 meses, depois vinha para Lisboa 2 meses e depois ia para Berlim 3 ou 4 meses outra vez. E nesses 2 meses eu pensei, agora vou estar em Lisboa 2 meses, o que é que eu vou fazer com o tempo? Tenho que me ocupar, não é? Tenho que ter alguma coisa para fazer.
hoje em dia, quem tem uma ideia, ou quem tem uma ideia de base tecnológica, ir para uma aceleradora, eu acho que é uma coisa interessante. Porque vais conhecer pessoas, vais chocar com outras pessoas, aquilo que o Francisco estava a dizer, que é, tu conheces gente que faz coisas que tu não fazes, que vê coisas que tu não vês, e que te vai questionar, que te vai desmontar a ideia, que te vai partir a ideia, que te vai fazer sonhar mais, ou que te vai deitar ao chão. Ou que te vai deitar ao chão. Mas esse choque é um choque muito, que eu acho que só faz bem. Mais uma vez, é que estás-te a expor ao ridículo, que é, ou podes ter uma ideia que há gente que acha que é muito boa, ou tens uma ideia que se calhar para uns é uma merda e que te vão dizer na cara, olha, isso é uma merda, porque é que não fazes antes assim? Mas essa exposição é boa, percebes? E, portanto, eu acho que participar num programa de aceleração, seja ele qual for, tem algumas pessoas interessantes, há pessoas obviamente mais interessantes que outras e que te conseguem ajudar mais do que outras, depois podes ter mais ou menos sorte, mas só estar lá já demonstra que tu tens alguma vontade para perceber o que é que podes fazer com aquilo. E normalmente a coisa corre bem porque chocas com algumas pessoas interessantes. Portanto, eu acredito que acham que vale a pena. O estímulo está adequado em Portugal? Há muitos desses estímulos ou há poucos? Não sei, em comparativo a outros países, também não faço ideia, mas acham que o que se faz pelo empreendedorismo em Portugal é adequado? Eu acho que há uma diferença, eu também não sei exatamente qual é a diferença, mas há uma diferença entre incubadora e aceleradora, e isso também pode depender um bocadinho do estágio do estágio da tua ideia, porque uma aceleradora, a ideia que eu tenho é de uma entidade que te recebe enquanto a tua ideia ainda está muito pueril, está ali numa fase muito inicial, percebes? E não tens a coisa muito solidificada. E uma incubadora, eu não sei se estou a dizer as coisas ao contrário, mas uma incubadora é um sítio onde tu vais e a tua ideia já tem alguma validação, ou já tens um MVP. Alguma consistência. Já tem maturidade, já precisas desse tipo de serviços que estavas a mencionar. Exatamente. E aí já precisas mais desse tipo de serviços, e precisas desse apoio, e precisas do network, percebes? Portanto, eu acho que são duas coisas um bocadinho diferentes. E nessa fase, eu posso dizer, há pouco estávamos a falar da Startup Lisboa, eu lembro que esse projeto Tu Queres Casar Comigo, eu nem quis fazer a apresentação final a investidores, e fui fazer a apresentação final, e quase foi uma coisa, tipo, aquilo não fazia sentido, mas mais uma vez eu acho que é uma mudança de mentalidade. Acho que se fosse hoje, eu teria feito aquela apresentação final de uma forma completamente diferente, teria conseguido pegar naquela ideia e transformá-la numa ideia muito mais interessante, mas pronto, entretanto já passaram 5 anos, não é? Portanto também vais aprendendo em cima disto, e entretanto perdi-me também naquilo que estava a dizer. Mas isto para dizer que tem a ver com o grau de maturidade da tua ideia. Pronto, uma incubadora ou uma aceleradora são coisas diferentes e... És procurado por muitos recém-licenciados, por exemplo, com projetos, com ensino... Há pessoas que vêm ter comigo, eu não digo muitas pessoas, mas há pessoas que vêm ter comigo para falar comigo numa lógica de validar a ideia. Ou de perceber se a ideia tem potencial. Um bocado como mentor. Um bocadinho, sim. Eu já fui mentor da BTI, portanto já no Beta Start já fui várias vezes mentor, já fui mentor no Startup Pirates e já estive envolvido com algumas dessas entidades, mas e há muita gente que me contacta diretamente, ou algumas pessoas me contactam diretamente para isso, para dar um bocadinho a minha opinião sobre as ideias. Até já houve um recém-licenciado que te contactou para fazer parte da tua equipa técnica? Pá, genial, porque eu tenho o mesmo nome do ex-treinador adjunto do Porto. Sim, é verdade. Recebi um currículo de um treinador. Não, foi tipo a treinador de Penafiel. Treinador de Penafiel, exatamente. Recebi um currículo, Rui Quinta, gostei imenso do seu livro, gostava de ser seu adjunto e tal. Uma cena brutal. E tu aceitaste, não é? Claro, não, eu mandei logo aquilo para o azar do Crowley, não sei se vocês seguem. Sim. Mandei logo aquilo para o azar do Crowley, foi, claro. Foi tão bom. Terminando o tema principal e passando ao tema internacional, queria-vos perguntar a ambos, vocês são fãs de reality shows como Shark Tank? Eu sim. Eu sim, também eu gosto daquilo. Viste? Vi série cá? Vi o americano e vi o português, sim. Mas completo? Eu não sei se vi todos os episódios, mas... O João viu completo. Falta um. Eu acho que tenho na box. Acho que devo ter visto quase tudo. Não, e fiquei muito surpreendido. Porque acho que tem uma qualidade grande. A produção, estou a dizer a produção. Acho que a qualidade dos projetos, ao nível dos projetos, não me vou pronunciar, mas... A produção em si, eu fiquei muito surpreendido com aquilo. E o teu ex-patrão, Miguel Munhoz, é que ajudou a selecionar ali muita malta. Conheceram algum projeto que tenha ido lá, não? Sim, conheci vários. Tu também? O Moço de Recados é um. Origama. Sim.
Aqueles gajos das sementezinhas, agora não me recordo o nome, mas acho que também foram lá. Qual foi o vosso projeto favorito? Isso agora. É pá, sei lá. Não sei bem. Em Podem. rádio. Se fossem júri, investiam Não em sei. qual? Vá. Investia. Sem pensar duas Não, vezes. isso por acaso, a propósito de investimento, eles provavelmente investiram tanto quanto os Sharks, não é? Porque os Sharks também se estão a investir. É porque Os estão a Sharks fazer aqui uma- em Portugal investiram bastante. É isso que eu ia dizer, eles investiram em 80% dos participantes, li num artigo. Isso é bom ou é mau? Não sei se isso é bom ou se é mau. Acho que a pessoa que Pelo pensa, pelo menos financiaram os. Sim. Estou a dizer no ponto de vista do que é o objetivo das pessoas que vão lá, não a estou a pessoa dizer que que isso é bom ou mau. filtrou bem. É isso. exatamente. A pessoa que Se filtrou calhar as quem- pessoas que chegaram lá. Pois não sei, pelo menos é assim, o objetivo que as pessoas tinham ao chegar lá foi cumprido. Sim, Mas ok, vocês sabem certo. que as pessoas, que eles vão muito preparados. Ou seja, quem faz a seleção ajuda aquelas pequenas empresas a fazer o pitch. Ou seja, eles Já vão, têm eles mentoria. entendem o negócio todo, ajudam-nos E mesmo a assim, estruturar a Preparam-nos para as apresentação, perguntas. preparam-nos para as perguntas todas. Tipo, aquela malta não chega lá do nada. Tipo, aquilo Mas ainda eu vi vários casos em que havia casos em que iam muito mal preparados, sem contas, sem nenhum tipo de contas. é porque são. Se calhar deviam estar mesmo. tem que haver os cromos para os ídolos. Exatamente, é tipo os cromos das ídolos. Também são selecionados. Pá, eu apenas vi o primeiro episódio da temporada em Portugal, mas fiquei um bocado desiludido com os projetos, não era um bocado o que eu estava à espera. Mas isso vem de encontro a uma opinião que eu também li num artigo, que é o empreendedorismo em Portugal é um bocado inócuo. Tipo, em Portugal não vai sair uma Uber ou uma Airbnb, não vai sair um grande negócio Por que quê? vai impactar no mundo. Porquê? Não sei. Tens uma Mas não tem Farfetch, saída. Já tens uma Farfetch cá e tens uma. Uniplaces. Eu acho que isso é uma predisposição, por acaso, que se parte errado para o programa. E assim, e se ouviste também o primeiro episódio, eu também confesso que também não fiquei totalmente preenchido com os projetos que apareceram lá. Mas que existem bons projetos. Agora, E existem duas coisas, pelo menos uma projetos coisa. ao nível que tu estás a falar, sim. Lá está, ok. eu confesso que a mim me Mas são afetou esses um bocado, projetos- mas estava são à esses espera projetos é de- Não. Mas explica-me, se existisse algum projeto desses, tu ias saber? Tudo bem. Falas sem conhecimento estava- de causa. Tudo bem, mas lá está, agora voltando ao podcast de startup, há uma coisa que eles falam que é a diferença de um negócio e de um negócio lifestyle. O negócio lifestyle é aquele com que tu cresces um bocado, mas depois chega uma parte, fazes isso de vida, não queres mudar o mundo. E parece-me que os negócios que lá apareciam eram negócios todos lifestyle e não era isso que me estava a atrair para um programa daqueles, estás a perceber? E também é uma coisa que não me atraía no programa dos Estados Unidos, Era não aí que eu eram ia chegar todos, depois. não eram todos por Também aí. lá também não. Por isso é que eu estou a falar na parte de Shark Tank, tudo bem. É um programa que, de certo modo, também inspira pessoas a conseguirem fazer projetos, mas estava à espera de um bocado mais. Claro que também, ideias dessas, se calhar já nem sequer precisam de ir ali, não é? Exato. Eu acho que é Mas mais isso. estava um bocado à espera de encontrar algo que, em Portugal pelo menos, que fosse... Mas não consideras que o impacto é negativo? Não considero que é negativo, lá está. Pelo simples facto de haver alguma coisa a falar sobre isso, acho que já é positivo. Falar sobre a criação de negócios e do Um estímulo... horário nobre é valorizar. E aprendes muita coisa. Aquela linguagem, há muita coisa que se aprende a ouvir aquilo. E Certos termos interessante. técnicos até Sim. que nós Sim, não mas conhecemos. essas empresas, quer dizer, empresas de base tecnológica, até porque é difícil passar para o público algumas coisas mais técnicas normalmente associadas a esse tipo de negócio. E normalmente são conceitos que são difíceis de entender porque são novos, sei lá. Bem, terminando o tema internacional e passando ao tema off-topic e o tema final, gostava de falar um bocado sobre o que eu gosto de chamar um novo estilo de marketing, que é o marketing subliminar, em que, e eu vou dar já um exemplo que é para me explicar de forma correta. Então, saiu uma notícia há pouco tempo que um casal alemão estava a passar pelo processo de divórcio e que, pela separação de bens, não é? 50% para cada um, o homem decidiu cortar tudo a meio. Cortar, mas literalmente. Cortar, sim, Desde carro, de casa, sofás, televisão, cortou tudo a meio e saíram as fotos da casa completamente cortada a meio. Isto sem dizer nada, foi um gajo que lembrou-se, maluco. Claro, viral. Tornou-se completamente viral. O homem passou-se da cabeça e cortou tudo lá em casa. Mais tarde veio-se a saber que aquilo fazia parte de uma estratégia de publicidade de Uma empresa de uma advogados. empresa de advogados. Tratava de divórcio. E ultimamente tem-se ouvido muitos casos destes, em que uma notícia se torna viral e depois vimos a saber que afinal aquilo foi tudo planeado. Vamos lá, é isso que eu ia dizer. Ibrahimovic. É assim que se chama? Sim, a do Ibrahimovic também. Tatuou o corpo. Tatuar o corpo. Exatamente. E a daquele jogador de futebol que mordeu uma banana? O Neymar. Somos todos macacos. Sim. O Daniel Alves. Isso foi Daniel Alves. O Neymar é que fez o Somos Todos Macacos. Sim. Hashtag Somos Todos Macacos. Mas essa mordida acho que foi uma campanha também.
Sim. Eu não Ok. sabia. Ok. Dessa aí já Acho que nova. foste Mas até. então tenho testes dois para vocês. Aquela rapariga que engravidou na Nova Zelândia, não sei se vocês viram também. Não. Também não. Fogo, estou completamente fora. Ok. Muitas raparigas Ela pôs um que vídeo no engravidam YouTube. na Não, peraí, Nova ela Zelândia. pôs um vídeo no YouTube à procura de pai, que não sabia quem era o pai. Ok. Tornou-se viral. Então isso tornou viral, mas o que era? Foi uma campanha a promover o resort, a cidade onde supostamente o vídeo foi filmado. Qual é o sentido? Porque foi falado. Boa, má publicidade. Bem ou mal. publicidade. Ok, falou-se o resort. Falou-se do resort, percebes? E, Tudo bem, mas é aí onde é que há essa divisão, tipo, opá, é notícia ou é anúncio, tipo, uma pessoa que tem que começar a olhar sempre desconfiada. é isso. Acho que é por isso que está a ser trazido o tema. Exatamente, é onde é que estão os valores desse tipo de marketing e É- é seguro ou não é seguro? É tipo, até onde é que podemos confiar nas Vou ter que- notícias? Vou ter que contar a história do Pedro e do Lobo, acho que não preciso, não é? Não há uma altura em que deixam-se de Eu vou acreditar no dizer Pedro. pouco aqui, acho que, não sei. Eu acho muito engraçado, mas parece-me um bocadinho a publicidade de definhar e Já tudo vale. espremear. Achas que vale tudo, é? É um bocadinho a lógica do vale tudo, mas eu não estou a dizer que não acho graça. Acho graça, mas acho que é tipo. O problema é que é uma tentativa de se calhar, de reinvenção ou uma nova forma de tentar comunicar. Eu acho piada a esse tipo de ações, ativações. Algumas empresas em Portugal já fizeram isso também, mais relacionadas com o futebol, com eventos de futebol, já fizeram algumas coisas desse tipo cá, mas parece-me, pronto, é mais uma solução para ver para onde é que a publicidade pode ir ou para ver se ainda há alguma solução para... Porque a ideia do viral está a ficar muito patente, não é? Então uma empresa basta ser viral um dia para ter um impacto. Até Sim. quando? Até a foto da Ellen DeGeneres era uma campanha da Samsung, por amor de Deus, quando chegas a esse ponto já não podes mesmo saber se o que estás a ver estás a devorar a marca ou se estás a... Sim, mas hoje em dia também vivemos numa época em que nós próprios somos geradores de conteúdos, não é? Sim. Até há pouco tempo tu só consumias as coisas, hoje em dia tu podes criar e eu acho engraçado. Achas engraçado, mas não te achas enganada quando ouves depois estas notícias a fanel que era uma Quando campanha? descobres que foste completamente enganada. Há tiradas de gênio aqui. Depende, por exemplo, deixa-me... Quando esta coisa do jogador de futebol comer a banana, a minha primeira opinião é fogo. Ganda fixe e ganda coragem de fazer aquilo e que ideia boa que o gajo teve. Pá, depois deixa-me desiludida a pensar, fogo, isto foi uma grande equipa que teve, uma equipa de criativos que esteve a pensar nisto. E depois tiro um bocadinho a credibilidade do jogador de futebol, mas... eu acho que é uma difusão. Eu concordo contigo, eu acho que existe aqui, é uma maneira completamente diferente e agora nós nunca estamos descansados. Só que existe sempre é verdade, mas existe aqui existe o meio termo, certo? E aqui ainda não houve ninguém a passar os limites. Ainda ninguém simulou. Eu acho que dizeres que engravidaste e pôr no YouTube à procura de pai, eu acho que é um bocado passar os Pronto, se limites. calhar esse aí foi o mais grave de todos. Agora, de resto, não me sinto enganado por alguém não ter dividido mesmo a casa ao meio. Se calhar porque não está próximo o suficiente também. Se calhar, talvez. Agora, se simulassem a morte, sei lá, de um jogador de futebol ou de um treinador, aí eu achava que os limites tinham sido completamente ultrapassados. Agora, caso não haja esse limite... Assim, eu sinto-me um bocado incomodado às vezes quando leio as notícias, enganado, não é incomodado, é enganado, mas eu gostava era de criar uma cena dessas também, tipo, até fazer aquela cena em que toda a gente, é sentir que estás ali a manipular aquelas pessoas todas a acreditar na tua cena, também tem essa piada. Nós acabámos de ver um vídeo no off, um vídeo que é uma pessoa que está a sair de uma loja de eletrodomésticos, captada pelas imagens de segurança, e no final percebes que essa pessoa está a transportar um ecrã que é super fino e tu até aquele momento não tinhas percebido. Depois percebes que é uma campanha da LG, mas até ter chegado aí não achavas que aquilo era de facto uma coisa filmada pela segurança. E no final achas que é genial, mas foste enganado até ali. Sim, mas isso no fim diz provavelmente LG. Sim. O pior é quando não diz e tu... Isso faz lembrar um bocado aquelas anedotas em que tu contas uma parte agora e as pessoas ficam sem entender e voltas a tocar tal nela. também não vais falar agora que é para não revelar. Não vou contar, mas eu costumava fazer isso. Por acaso agora sinto-me assim um bocado manipulador. Bem, por acaso antes de terminar, deixa-me só dar aqui uma curiosidade. Como é que sabias que eu ia terminar? Porque a Bilão no teu tom. Curiosamente, falaste do limite. O limite de falares que, por exemplo, a simular a morte de alguém. Eu, numa secundária, quando seguia o wrestling, obviamente, como qualquer jovem,
Foda-se. Como qualquer jovem, Não era moda, como né? metade de jovens na altura. Houve uma campanha, por causa da WWE, na altura, que queria fazer umas histórias, portanto, as histórias são todas simuladas, e eles queriam fazer uma história que o dono da companhia, Vince McMahon, tinha morrido. Eles não puderam avançar com a história porque as cadeias noticiosas começaram logo a avançar a notícia, a pensar que era verdade, então eles mandaram para baixo a história, tipo, eles queriam pegar, lá está, usar a morte de alguém para usar isso como uma história, mas não puderam porque começaram logo a avançar isso como notícia, e esse limiar entre o que é uma notícia real e uma fictícia, eles não puderam sequer avançar por causa disso, porque senão já estava a passar a real, iam descer o valor da companhia, iam perder ações, iam perder valor, e era tudo ali muito... Porque a WWE usa mortes oficiais como forma... Como propaganda, sim. Mas ali era o valor da empresa que estava em ação porque era o dono da empresa, e então podia pôr muita coisa em causa. Estou a ver, porque o Undertaker morreu na altura que eu assistia. Undertaker. Pronto, acho que vou dar por terminado este episódio, o nono episódio do Orfeu CC Podcast. Agradecer ao Brainer por nos disponibilizar o espaço. Agradecer ao Rui Quinta e à Joana por terem aparecido. E ao Francisco e ao João. Muito obrigado. Continuem a acompanhar-nos em www.orfeucc.com e procurem-nos no Facebook. Então, Até o próximo episódio. até sempre. Muito obrigado pelo convite. Nada. Bem-ajam.